Então, pessoal, mais uma vez, como a gente estava tentando abordar, né, legislação de trânsito, ele consiste em normas legais que vão disciplinar, que vão orientar todas as atividades que envolvem o trânsito, ali nas vias abertas à circulação, onde ele vai uniformizar os conhecimentos, os componentes, né, que vai pertencer ali ao trânsito. E o que é o trânsito, professor? O trânsito considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais que vão estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, de parada, estacionamento, né? Operação de carga e descarga. E só desse conceito de trânsito que a gente está abordando aqui, pode ser elaborado diversas questões. Por quê? Porque a gente vai entender o que é circulação, o que é a parada, o que é o estacionamento, o que a operação de carga ou descarga é considerado, se é considerado parada, se é considerado estacionamento. Então, todas essas dúvidas, todas essas situações serão passados, né, durante o curso e a gente vai entender como funciona de fato, né, essas normas, onde consiste aí na legislação. Então, pessoal, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres dentro do nosso território nacional, que são abertas à circulação, é regido pelo nosso Código de Trânsito. E o nosso Código de Trânsito, ele é o seguinte, é o chamado CTB. O CTB nada mais é do que um livro, né? O Código de Trânsito Brasileiro. Ele nada mais é do que um livro. Livro esse que contém normas, que contém artigos, que contém resoluções, né? Onde esses artigos estão classificados em 341 artigos ali ao todo, né? 341 a 342, onde esses artigos eles são divididos em vários capítulos, onde capítulos esses que a gente vai conhecer. Então, o CTB, pessoal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele nada mais é do que um livro, tá? Ele é um livrinho contendo todas as normas que regem o trânsito dentro do território nacional. E quem é que faz o CTB acontecer de fato? Abaixo do CTB vai ter um conjunto de órgãos e entidades, né, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né, que é o chamado Sistema Nacional de Trânsito, que está abaixo aqui do CTB, que é o SNT. O SNT, ele é um conjunto de órgãos, como eu já falei, entidades ali da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que vai ali, através dos seus órgãos normativos e executivos, executar tudo que está contido no CTB, né, valendo dentro do território nacional, executar de fato o que aquelas normas que está escrita no papel, né, funcionem, que sejam aplicados a todos os condutores também dentro do nosso território nacional, tá bom? Então a gente vai conhecer isso aí. Então a legislação ela é importante porque o condutor, pessoal, ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. Então o condutor, ele é o principal responsável pelas situações e ações que ele vai vir a cometer, né? E ali, dependendo das ações, ele vai responder por elas, pelas infrações que ele vai vir a cometer, onde as infrações é toda inobservância ao preceito da legislação, o que significa que é a desobediência, né, às normas ali da legislação. E quando você está infringindo essas normas, você está sendo passível de sanções, onde essas sanções são penalidades que são impostas aos condutores que cometem infração. Então, o condutor, a ele, vai caber uma maior responsabilidade pelos seus atos, tá? É muito importante a gente entender isso e a legislação vai trabalhar esses conceitos aí, tá? Então, pessoal, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele rege todo o território nacional. E a gente vai perceber aqui, ó, na próxima folha de slide, que a gente tem dados históricos. A criação, né, que é essa lei de número 9.503, né, de 23 de setembro de 1997, foi quando o CTB foi criado, né? As normas lá foram criadas. Só que assim, quando foi que ele entrou em vigor? Ele entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, tá? Ou seja, foi criado ali em 97, no dia 23 de setembro, só que ele foi prevalecer de fato, entrou em vigor com todas as suas normas, todos os seus artigos, todas as suas resoluções sobre todos os condutores no dia 22 de janeiro de 1998, né? E qual foi a razão principal da sua criação? Bom, a razão principal da criação é bem simples, é tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito. Imagina hoje, com as normas, com todas as informações, né, com toda a educação de trânsito que a gente, às vezes, vamos ter acesso, né, principalmente a gente tem um acesso maior quando está ali tirando a habilitação, né, no caso de vocês agora, a gente vai perceber que ainda assim
por conta de imprudência, por conta de imperícia, por conta de negligência, muitos acidentes ainda acontecem. São erros comuns que os condutores cometem diariamente que podem causar acidentes bastante graves, né? Então, por conta dessas imprudência, imperícia e negligência, a gente vai perceber que 90% dos acidentes que acontecem, né, em escala mundial é dado por falha humana, porque muitas vezes a imprudência imprime em risco aos outros usuários da via, ultrapassam o sinal vermelho, falam dirigindo ao telefone, dirigem sem usar o cinto de segurança, ou são impéritos, né? Imperícia está relacionado à falta de habilidade, não consegue ali, por exemplo, fazer uma meia embreagem, ali, serrar a embreagem numa ladeira, vive estancando o veículo, não consegue passar as marchas de maneira adequada. Então, falta de habilidade pode levar e acarretar consequências sérias de acidentes, né? E a negligência é quando você negligencia o veículo e a sua integridade física e mental. É gente que dirige com os pneus carecas, não faz a troca de óleo, não faz alinhamento, balanceamento do veículo, ou negligencia a sua condição física, né? Muitas vezes vai dirigir embriagado, dirige com medo, dirige nervoso, com raiva, e o carro na mão de uma pessoa, pessoal, que está emocionalmente desestabilizada, acaba se tornando uma arma, né? É muito perigoso. O carro não foi feito para tirar vidas, mas na mão de pessoas irresponsáveis acaba se tornando uma arma no trânsito que pode acabar prejudicando pessoas ali inocentes. Então a gente percebe que a razão é tentar diminuir o grande número de acidentes. Acidentes hoje que passou a ser considerados evitáveis, porque antigamente tinha acidentes que dava para impedir, mas as pessoas não tinham ali um jeito uniformizado, né? Não tinha uma disciplina, não tinha, né, um conhecimento técnico de como proceder no trânsito. Então, a razão é esse, evitar os acidentes. Então, grande parte dos números de acidentes hoje são considerados evitáveis, que são acidentes ali que às vezes até acontecem, mas podia ser evitado, né? E tem também, claro, acidentes que muitas vezes são inevitáveis, né? Que é por uma força maior, força da natureza, você poderia ser ali talvez o melhor motorista do mundo, mas acarretou risco com a sua segurança, né? Enfim, é uma situação adversa, né? Muitas vezes não tem como prever esses tipos de situações. Mas tá aí o nosso objetivo, né? Diminuir o grande número de acidentes. A gente vai perceber aqui uma coisa importante sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Não esqueçam, o Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso CTB, né? Abreviando, ele é um livro. Ele é apenas um livro onde contém as normas, artigos, resoluções, todas as normas que vão reger o território nacional. Aí a gente percebe o seguinte, o CTB está fundamentado ali, seu conteúdo, isso aqui, inclusive, é um conceitozinho importante que tem que ser levado no coração, porque pode ser abordado. Ou seja, todo o conteúdo dele está fundamentado na segurança do trânsito, ó, na segurança do trânsito, um respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente também, que é muito importante. E não é à toa que a gente tem um módulo de meio ambiente e cidadania, né? Onde a gente vai trabalhar esses conceitos aí que são totalmente relevantes. Então, o CTB está fundamentado o seu conteúdo no quê? Se perguntar, segurança no trânsito, no respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente. A gente percebe aqui, logo abaixo, que ele fala o seguinte, o código, ele define atribuições das autoridades e órgãos que estão ligados ao trânsito, órgãos esses que a gente vai conhecer, onde esses órgãos eles fornecem diretrizes para engenharia de tráfego, onde vai estabelecer normas de conduta, como o condutor tem que se portar em trânsito, respeitando ali o direito de ir e vir das pessoas, respeitando as preferências, sendo ali um condutor altamente, né, cuidadoso com as normas que ele vai ter que seguir. Então, ela vai definir infrações, que tipo de situação que você comete ali que é lesiva à legislação de trânsito, onde você, claro, cometeu a inobservância, a desobediência, tem que ser penalizado, então ele vai definir as infrações, vai definir ali as penalidades para os usuários do trânsito. Então, esse aí é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o seu conteúdo fundamentado nessas características, e esse código vai definir, né, essas situações por meio de um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é feito pelo que a gente conhece como SNT. O SNT, pessoal, ele é
o Sistema Nacional de Trânsito. É ele quem pega tudo que está contido no Código de Trânsito e aplica através dos seus órgãos. Órgãos normativos que a gente vai conhecer como CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, órgãos executivos como DETRAN, SENATRAN. Claro que eu vou especificar, né, a nomenclatura de cada um. A gente tem o DENIT, o DER, a PRF, a PRE, a PM, né, a JARE. A gente vai conhecer esses órgãos aí um pouco mais à frente e entender quais são as atribuições, quais são as suas finalidades e o que eles trabalham, né, com o CTB, certo? Então, vamos dar mais prosseguimento. Temos aí a composição do CTB. A gente percebe que a gente vai ter 341 artigos. Esses artigos nada mais são do que um conjunto de leis, na forma em que eles foram criadas pelo CTB, onde elas não podem ser modificadas, né? Não podem ali ser modificadas. A gente percebe que a gente vai ter em torno ali, pessoal, de 22 capítulos, é de 20 a 22 capítulos mesmo, onde esses capítulos são subtítulos dentro do CTB, onde estão agrupados os assuntos separadamente. Como assim? O CTB é um livro muito grande, contendo várias páginas, várias informações. Aí você, por exemplo, quer dar uma olhada lá no CTB e quer procurar um assunto específico. Eu quero saber da habilitação. Então, você vai lá no capítulo que fala só de habilitação, todas as informações que você deseja saber, todos os artigos, todas as normas e resoluções lá contidas. Então, esses subtítulos estão agrupados o que a gente chama de assuntos separadamente. Ah, professor, eu quero saber do assunto de infrações. Vou lá no subtítulo de infrações. Eu quero saber sobre medidas administrativas, do processo administrativo. Eu quero saber de crime de trânsito. Então, vai ter lá todos os seus capítulos separados e agrupados com cada assunto separadamente. Então, fica bem fácil, né, de você saber sobre uma informação relevante que você deseja procurar. Temos também as chamadas resoluções, são mais ou menos 420 resoluções, e a resolução que a gente está atualmente é a resolução 789, tá? 789 de 2020. Essa é a nossa resolução atual, a 789 de 2020, tá? Onde as resoluções, elas são leis complementares, né? Como o próprio nome já fala, complementar, ela vai complementar o quê? As que já estão criadas para melhorar artigos. Os artigos eles não podem ser modificados, mas eles podem melhorar, né? Ou até mesmo criar novas normas para o trânsito, porque muitas vezes esses artigos foram criados lá, né? Ali em 1997, né? Como a gente viu, e por conta disso pode ter brechas, buraco, porque a gente sabe que a sociedade vai sempre se reinventando, se renovando, se remodelando, e por conta disso a gente precisa acompanhar, né? As normas precisam acompanhar essas novas mudanças para que não haja ali furos, buracos ali no Código de Trânsito Brasileiro. Então essas resoluções, elas vêm para isso. São leis complementares que vão ser criadas para melhorar esses artigos, ou até mesmo criar novas normas para o nosso trânsito. Então, ó, a gente percebe bem que exemplos dos capítulos, ó, anexo aqui, ó, dos conceitos e definições, caso você queira saber dos conceitos e definições sobre a questão do trânsito, né? A gente tem aqui anexo 2, né? Anexo 2, sobre sinalização. Ah, eu quero saber sobre sinalização, né? Onde a sinalização, elas se classificam em 6. A gente tem sinalização vertical, que é dotado de placas, sinalização horizontal, que é formado e dotado por sinalizações que são marcações escritas no pavimento, onde vai ter várias características relevantes. Tem ali os dispositivos de sinalização auxiliar, que vai complementar uma sinalização já existente para melhorar ainda mais as suas informações. A gente vai ter ali a sinalização gestual, tanto do condutor, exclusiva para ele, quanto para o agente de trânsito também. Temos a sonora, né, que são os chamados silvos, que são dotados exclusivamente dos agentes de trânsito. Então, a gente tem aí a sinalização de trânsito, né, que a gente vai estar conhecendo. E são muito importantes, né, e vão trazer aí vários conceitos importantes. Então, caso você queira descobrir um assunto específico, vai lá nos capítulos, tá? Só que a gente vai abordar as informações que são pertinentes ao nosso curso, tá bom? Então, esse aqui é um pouco da composição, né, do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, mais uma vez, dessa lei de número 9.503 de 97, traz consigo o artigo 1º,
que diz o seguinte, lá no seu artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Foi o que a gente falou um pouco lá no início, né? Conceituando legislação. Então, o código vai reger as suas normas, seus artigos, suas resoluções prevalecem em todo o território nacional. Tranquilo. A gente percebe aqui, ó, que no parágrafo 1º, ele vai dar o conceito de trânsito. E eu deixei destacado em vermelho, propositalmente, palavras-chave que fazem com que a gente possa conseguir memorizar as questões que vão abordar o conceito de trânsito, tá, pessoal? E o que é o trânsito? Está escrito aí para a gente. Considera-se trânsito a utilização, né, das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação. A partir daqui já é palavra-chave, ó, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, esse é um conceito de trânsito. Geralmente, quando as questões abordam esse conceito, ele já começa dessa maneira aqui, ó. Considera-se trânsito. Então, isso é um forte indício que ele já vai abordar esse conceito, tá? Palavras-chave como circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga também são informações relevantes que ajudam o candidato a memorizar, né, a guardar isso no coração para que ele não erre questões envolvendo esse conceito. Só desse pequeno conceito, pessoal, pode ser elaboradas inúmeras questões. Ele pode querer saber o que é a parada, o que é o estacionamento, né, o que é a operação de carga e descarga. Ele pode abordar diversas situações relevantes. Bom, e o que é a parada? A parada, pessoal, é um tempo suficiente ou necessário para que você possa estar realizando ali o embarque ou desembarque de passageiros. Uma coisa interessante sobre a parada é que é o seguinte, aonde é proibido estacionar, é permitido a parada breve. Por exemplo, você estava ali e viu a seguinte placa, né? Esse Ezinho e a tarja vermelha cortando a diagonal. Essa placa que é redondinha, com cor específica da cor vermelha, são placas de regulamentação. Como o próprio nome já fala, elas regulamentam, né? Então, infringi-las, né? Desobedecê-las constitui infração de trânsito, né? Então, aonde é proibido estacionar, onde você não pode estacionar ali, é permitido a parada breve. E essa parada breve é para que finalidade? Fazer ali o embarque ou desembarque de passageiros. E o estacionamento? O estacionamento é o tempo superior à da parada, né? Você vai deixar seu carrinho ali por tempo indeterminado. E a operação de carga ou descarga? Bom, quando você está fazendo uma operação de carga e descarga, tem questões que vão perguntar se isso é considerado parada ou estacionamento. Bom, a operação de carga e descarga, que é diferente, tá? De embarque e desembarque de passageiros, porque você trabalhando com carga, é considerado estacionamento, que tem que ser feito do lado da calçada, junto à linha de bordo ali, né? Que é o meio-fio, né, paralelo a ele, né, fazendo bonitinho, e se for à noite, com os dispositivos luminosos ligados, que também é a questão das luzes de posição, né, que vão dar ali as dimensões do veículo para que os outros condutores possam, né, já ficarem atentos e respeitar ali essa situação, tá? Então, só disso aqui vai ser abordado em inúmeras situações específicas, tá bom? Então, a gente vai ficar ali sempre pontuando, sempre relembrando, porque a repetição, como a gente sabe, né, faz o mestre. Então, esse conceito aqui, de vez ou outra, eu vou estar trazendo para que a gente fique bem memorizado. Bom, então tá aí. Esse é o conceito de trânsito, tá? Não esqueçam. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Outra coisa importante, pessoal, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades que pertencem, né, que são componentes do nosso Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, eles que são responsáveis por manter um trânsito seguro, cada um ali no âmbito da sua jurisdição, né? A estes cabendo, no âmbito das suas respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar esse nosso direito em transitar em vias seguras. Beleza? A gente vai conhecer, claro, durante o curso, quem são esses órgãos, quais são as suas atribuições, o que eles fazem de fato e como a gente vai precisar conhecê-los para aplicar nas provas. Bom, só para conceituar mais ainda, temos aqui a parada, né?
Aí a gente tem uma placa de regulamentação que proíbe estacionamento, né? Proibido estacionar. E a parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros no mesmo sentido da via, sem obstruir o trânsito e no lado da calçada. Tranquilo. A gente tem o que é o estacionamento. O que é estacionamento? Pessoal, essa placa aqui, que tem duas tarjas, né? Cortando as duas diagonais aí, dessa circunferenciazinha, a gente pode perceber que ela é tanto proibido parar quanto estacionar. Então, aí não é permitida a parada breve. Você não pode nem parar e nem estacionar, né? Senão constitui infração. Geralmente, essas infrações relacionadas à parada e estacionamento, geralmente são infrações de natureza média, mas eu vou estar passando para vocês. A gente tem 4 tipos de natureza de infrações. A gente tem a leve, a gente tem a média, a gente tem a grave e temos a gravíssima. Cada uma vai ter suas respectivas pontuações e as penalidades que estão inerentes às infrações são as multas. As multas sempre vêm. Pode vir outras também, mas a multa aqui está sempre inerente às infrações, tá? A infração leve pega 3 pontos no prontuário do condutor, a gente vai entender o que é esse prontuário. A média, 4 pontos no prontuário do condutor. A grave, 5 pontos no prontuário do condutor. E a gravíssima leva 7 pontinhos. Sobre as multas, eu vou estar abordando seus valores um pouco adiante. Então tá aí, pessoal. E o estacionamento é o tempo superior ao da parada. Bom, vamos conhecer um pouco aqui os direitos e deveres do cidadão no trânsito. Vamos lá. É seu dever. A gente percebe aqui, ó, transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito, contido aí no artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro, e todas as demais regras sobre seu dever é derivado desse conceito. Conceito esse que você tem que se abster de constituir perigo, deixar de fazer. Você não pode constituir perigo, né? Dependendo do perigo que você está constituindo, é considerado muitas vezes até crime de trânsito, né? Ou seja, dirigir embriagado, omissão de socorro, que são crimes de trânsito que costumam ser abordados. Então, além dos encargos administrativos relacionados às infrações, você pode responder penalmente também ali, né, como delito de trânsito. E vai gerar várias outras situações desconfortáveis. A gente percebe aqui quais são seus direitos. Bom, seus direitos são vários. A gente vai pontuar alguns aqui específicos, tá? A gente não precisa se atentar muito a essa parte aqui agora, mas é sempre importante trazer. Bom, utilizar vias seguras e sinalizadas é um direito nosso. Em caso de sinalização deficiente ou simplesmente inexistente, a autoridade que vai ter jurisdição sobre aquele lugar, sobre aquela via, ele deve responder e ser responsabilizado, tá? Isso aí está no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, lá nos parágrafos 2º e 3º, tá? Lá nos parágrafos 2º e 3º. Bom, é nosso direito também sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do Código de Trânsito Brasileiro e receber resposta. Quer dizer que você pode sim solicitar alterações aos artigos, às normas do CTB, às resoluções. Claro que você vai solicitar, essa solicitação vai passar por um sistema colegiado, que é um grupo de especialistas, né, que são até conhecidos como câmaras temáticas, onde eles vão deliberar sobre isso aí. Só que assim, o teu pedido, a tua solicitação não é algo que você vai fazer de maneira egoísta, tem sempre que visar o bem comum, né? Então, tem que ver se realmente visa ali o bem comum, né? Aí você tem direito de receber resposta mediante a sua solicitação. Bem como solicitar alterações em sinalização, você pode solicitar alterações na fiscalização, nos equipamentos de segurança, e ser atendido ou receber resposta. É um direito seu. Isso vai estar contido no artigo 72 e 73 do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, cobrar das autoridades a educação para o trânsito. Artigo 74. É prioridade definida do Código de Trânsito Brasileiro. A educação para o trânsito é uma prioridade definida, só que, infelizmente, a gente tem até um fundo, né, o Fundo Nacional aí, né, de Segurança e Educação, que 5% de todas as infrações arrecadadas no território nacional, dentro do território nacional, é para esse fundo que é para utilizar para a educação, porém, não é feito como deveria ser. Aonde os condutores têm mais acesso a esse conceito, né, de educação para o trânsito é quando vai se habilitar algo que deve ser feito periódico nas escolas desde a base, né? A gente vê sempre uma palestrinha ali, uma aula de trânsito ali, mas tem que ser algo periódico. Por quê? Porque o trânsito é algo que você vai viver boa parte da sua vida.
Então, você tem que ter todos esses conhecimentos e toda essa educação para aplicar no trânsito, para que não gerem, né, outros problemas, outros encargos, inclusive acidente de trânsito só dá prejuízo dentro do território nacional, ceifa vidas ali de jovens, né, de faixa etária que está lá entre 18 e 34 anos, isso gera um impacto social muito grande, até porque é a faixa etária socioeconomicamente mais ativa, né, de uma região, então tem impacto muito grande, né, dentro do território nacional. Então, tem que ser abordado muito a questão da educação para o trânsito. Bom, pessoal, tudo aquilo que a gente está vendo até o momento teve informações relevantes, outras foi mais conceituais, mas são importantes também. Mas, de fato, o que a gente vai precisar para a aula de hoje está aqui agora sendo mencionado, que é o processo de primeira habilitação. Esse processo de habilitação, onde contém informações que a gente realmente vai levar e guardar no coração, entender como funciona esse processo, que é bem simples, e a gente vai prosseguir a partir de agora. Bom, pessoal, como a gente falou, né? A gente sabe que conhecer as leis, né, de trânsito vai ser uma obrigação do motorista, é uma obrigação sua. Porque, como a gente falou, o condutor, motorista, ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. Então, quando você infringe essas normas, essas leis, isso pode render para você multas, adição de pontos ali no prontuário do condutor, pode gerar outras penalidades como cassação da carteira, suspensão do direito de dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, entre outros encargos que são previstos aí pela legislação. Então, além disso, o motorista corre risco de ser acusado muitas vezes por conta de acidentes, de homicídio doloso ou culposo, dependendo da previsibilidade do risco, né? Perdão aí. Então, dependendo dessas coisas, podem, né, levar aos crimes de trânsito. Então, o que a gente pode perceber? Que o candidato, quando ele está tendo a pretensão de obter ali a sua PPD, a sua permissão para dirigir provisória, né? Ou a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor, ele tem que solicitar ao órgão ou uma entidade executiva de trânsito do Estado, que vai ser quem? Vai ser o Departamento de Trânsito, que é o DETRAN. Ou ele vai numa autoescola, né, que é uma entidade credenciada pelo próprio DETRAN para exercer, né, essa prestação de serviço. Então, o que o nosso candidato, quando ele tem a obtenção, ele tem que seguir uns certos requisitos, né? Ou seja, para que ele faça ali a abertura do processo, ele tem que preencher alguns requisitos. E quais são esses requisitos, esses pré-requisitos? Então, a gente vai conhecer aqui agora. Primeiramente, a gente vai ver aqui que o condutor tem que ser considerado penalmente imputável, tá? Ser penalmente imputável. E o que significa ser penalmente imputável? Muitas questões vai dizer que é ter maioridade, ter 18 anos. Só que ter 18 anos, se cair dizendo que é um requisito, é pegadinha. Ser penalmente imputável, pessoal, é alguém que responda pelos seus atos perante a lei. Professor, mas geralmente a gente atinge a maioridade, né, com 18 anos, e com 18 anos a gente é considerado penalmente imputável. Isso não está totalmente, né, errado, é verdade. Só que assim, pessoal, se vocês pararem para pensar, ter 18 anos não significa que você é penalmente imputável. Por quê? Porque existem pessoas de 18, de 20, de 30 ou até mesmo 40, 50 anos que, por conta de alguma comorbidade, né, alguma anormalidade mental, pode ali não responder pelas suas ações, né, perante a lei. Então, por conta disso, o primeiro pré-requisito que um condutor tem que ter para solicitar e obter, né, a sua habilitação, para dar entrada nesse processo, ele tem que ser considerado penalmente imputável, né? Que está ali, né, quando ele atinge 18 anos. Mas 18 anos não significa que é um pré-requisito. O pré-requisito é ser penalmente imputável, tá? Esse é o primeiro pré-requisito que o condutor tem que ter. O segundo pré-requisito, pessoal, é saber ler e escrever. Muitas questões vão dizer ou abordar que você precisa ter o fundamental, o maior, o menor, que você precisa ter concluído o ensino médio, que você precisa ter curso superior, né? Mas saber ler e escrever, pessoal, significa saber se você é alfabetizado, independentemente do grau de escolaridade que você tenha, tá?
você apenas tem que saber ler ou escrever. Sabe ler, sabe escrever, é considerado alfabetizado, você pode dar entrada sim no processo de primeira habilitação. Então tá aí. Não depende de grau de escolaridade, basta ser alfabetizado. Tem questões que vai abordar essas pegadinhas. Então tá aí, o primeiro pré-requisito, o segundo pré-requisito. Qual é o terceiro pré-requisito? Possuir documento de identidade. A gente pode perceber uma carteira de trabalho, o RG, documento, passaporte, são documentos que tenham fé pública, né? Que tem ali as suas informações e tem também uma foto, né? Identificando você. Então, possuir um documento de identidade. Então, pode ser qualquer documento de identificação emitido por órgão que tenha fé pública, a gente pode perceber o RG, uma carteira de trabalho, o próprio passaporte e entre outros. O quarto e último requisito que o condutor tem que ter é possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, tá? O CPF, pessoal, não é necessário apresentar documentação. Apenas você falar os números do CPF já é suficiente, né, na hora de realizar um cadastro. Então, esse é os 4 requisitos que são necessários para o condutor ser apto a poder solicitar ali a sua PPD, tá bom? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF. Bom, pessoal, aí ele traz aqui, ó, um observe muito importante. O processo de habilitação tem duração de 12 meses, a contar da data de cadastro no sistema da BINCO. Essa BINCO que está aqui, ó, ela é a nossa Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, ou Base Índice Nacional de Condutores. Essa base, ela é um sistema informatizado, ou seja, ela é um banco de dados que vai armazenar as informações referente a todos os condutores no território nacional, para que haja um controle, né, para saber quem está cometendo ali infração, para quem está cometendo delitos de trânsito, para saber como é que eu vou penalizar esses condutores, tá bom? Então, a BINCO, ela é um sistema informatizado onde contém armazenado as informações de todos os condutores. E como é que eu vou saber que o condutor já está registrado na BINCO? Pessoal, a partir do momento que você dá entrada na autoescola, a partir do momento que você foi lá e fez o cadastro, automaticamente vai ser gerado para você um chamado código. E esse código é chamado de RENASHE, que está aqui, ó, RENASHE. E o que é o RENASHE, pessoal? O RENASHE é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Essa BINCO, pessoal, ela é de responsabilidade de um órgão executivo, componente do Sistema Nacional de Trânsito. E esse órgão executivo componente do Sistema Nacional de Trânsito, ele é conhecido hoje como Senatran, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, Senatran. E o que é o Senatran? O Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. Ela é o órgão máximo executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito. Cabe a ela armazenar todas as informações referente a condutores, que é através do RENASHE, e referente também aos veículos. Os veículos também são registrados, como a gente sabe, né? Vai gerar uns documentos que a gente vai conhecer, e o código referente aos veículos é o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, ela tem como finalidade simplesmente armazenar todas as informações referentes aos condutores quanto ao veículo. Pessoal, ela só faz isso? Não, ela é o órgão máximo executivo, então ela delega funções aos outros órgãos executivos, fiscaliza os outros órgãos, ela vai atribuir tarefas, atribuir funções, só que assim, as questões geralmente, quando aborda o Senatran, ela vai perguntar mais sobre isso, tá? Da questão de armazenar dados referente a condutores, referente a veículos. Pessoal, o Senatran antigamente era chamado de Denatran. Por que eu estou botando o termo antigo? Porque ainda pode cair o termo antigo, tá? Pode cair Senatran ou Denatran. Essa questão ainda pode estar desatualizada. Se cair Denatran, é a mesma coisa. A única coisa que mudou é a nomenclatura. Se for com D, é Departamento Nacional de Trânsito, que é a forma antiga. A forma nova é com S, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tá bom? Então, o processo de vocês, a partir do momento que você dá a entrada no processo de primeira habilitação, ele tem validade de 1 ano. Tem validade de 1 ano. Por exemplo, professor, eu dei a entrada hoje.
no dia 7/3 de 2022, o teu processo ele vence no dia 7/3, logicamente, né, de 2023. Por quê? Porque você tem um ano para concluir todo o processo de habilitação, desde o curso teórico até receber, né, ser conferida para você o seu documento, que é a PPD, a provisória, ou conhecida também como permissionária, que é a permissão para dirigir, que também terá validade de um ano, tá bom? Então, teu processo tem validade de um ano. A partir do momento que você já faz o cadastro, pessoal, é gerado para você um Renasce. Mesmo que você ainda esteja em processo, já foi conferido para você um Renasce. O seu Renasce já vai ser armazenado na Binco. Só que assim, se você não conclui o processo, o teu Renasce cai. Se você conclui, ele vai ficar armazenado, obviamente, e você vai receber o seu documento. Então, a BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados. É um sistema informatizado que tem um banco de dados que armazena as informações sobre todos os condutores dentro do território nacional, certo? E o que é o RENASH? O RENASH é um código, que é chamado de Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá? Então, quando você vai fazer o cadastro, pessoal, na autoescola ou no próprio Detran, né? A autoescola ela é um CFC, um Centro de Formação de Condutores, a ela é incumbido, né? A autonomia, que ela é um órgão responsável pela educação do processo de habilitação, onde a autoescola só pode fazer isso mediante a credenciamento do Detran. O Detran, que é o órgão executivo, que cuida dessa questão de habilitação. É ele quem permite a autoescola a prestar esse serviço, né? Então, a autoescola pode prestar. Então, a partir do momento que a autoescola faz seu cadastro, a você, condutor, que já está nesse processo, né, já está aqui no curso teórico, já fez o cadastro, foi gerado o seu RENASCE. E o RENASCE, não pode esquecer, tá? É Registro Nacional de Condutores Habilitados. Professor, o que é o RENASCE de fato? É um númerozinho. É como se fosse o CPFzinho da tua habilitação, né? Um códigozinho onde o departamento de trânsito, onde a autoescola pode consultar as informações do teu prontuário. E o que é esse prontuário, professor? É um sistema também informatizado, num site específico, para quem tem ali o acesso, para que a gente possa estar verificando, por exemplo, informações relevantes a você. Se você tem pontos na carteira, se você tem multas, se você está concluindo o curso teórico, se você tem lá seu endereço, vai ter seu e-mail, seu sexo, a categoria que você está pretendendo tirar, ou seja, é um prontuário que contém todas as informações. E é lá nesse prontuário, quando o condutor comete infrações, que vai gerar as pontuações caem lá. Muitas vezes a gente diz, eu tenho 5 pontos na carteira. 5 pontos na carteira é um termo que a gente costuma falar popularmente, mas o ponto não vai para a carteira, né? Vai para o prontuário, que é a tua carteira lá no sistema informatizado, né? Prontuário do condutor. Inclusive, eu quero mostrar esse prontuário aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um momento. Eu vou constar bem aqui a minha habilitação rapidinho, só para vocês verem como é que funciona. Fui pelo meu CPF. Aí, esse aqui é o prontuário do condutor, tá, pessoal? Onde nesse prontuário vocês podem ver aqui, ó, as informações referentes ao condutor. A gente tem aqui o CPF, né, a nacionalidade, o sexo. Esses códigos aqui vocês não precisam saber, tá? Vou me atentar. Então, tá aqui, ó, o Renasce, como ele é aqui, ó. O meu Renasce atualmente ele tá 04395, né? 5614. É como se fosse um númerozinho importante. Isso aqui é um número de registro também que vai conter lá na sua habilitação, quando vocês receberem na provisória, na PPD. Tem a categoria, né, que você é habilitado. Aqui é a categoria pretendida quando você está tirando, né? A gente sabe que você, como processo de primeira habilitação, pode requerer a habilitação categoria A, categoria B ou a categoria A e B simultaneamente, né? Você pode requerer isso no processo de primeira habilitação, bem como você também pode solicitar uma categoria que não é categoria, é uma autorização para conduzir ciclomotor, porque categoria de habilitação a gente só tem 5, que é a categoria A, B, C, D e E. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor, que é um veículo específico, tá? Que é a famosa cinquentinha, que é um veículo que não passa de 50 cilindradas, que não passa também de 50 km por hora. Aí aqui eu posso observar as pontuações, né? Se o candidato tem multa, eu posso observar ali o nome do pai, o nome da mãe, né, a data de aniversário, enfim, informações que eu queira consultar. Eu posso contar os exames, né, se vocês fizeram os exames, se vocês estão renovando, se entraram com o processo, o endereço, todos os eventos, as emissões, as multas, né, posso conferir.
Então, dependendo do tipo de código que eu colocar, né? Ó, nenhum registro de multa encontrado. Então, para quem tem esse sistema, ele pode ter acesso ao seu prontuário. E o prontuário é isso, pessoal, um sistema informatizado. Você pode perceber bem que o RENASH, aí o RENASH está como MA. MA é o acrônimo que identifica o nosso estado, né? Maranhão. Ou seja, o seu RENASH é do Maranhão. Significa, mas a gente sabe o seguinte, a habilitação, ela é válida em todo o território nacional. A habilitação, a PPD ou a CNH, né? Quando a gente fala CNH, a gente já fala da definitiva, de fato, e ela tem validade em todo o território nacional. Só que o teu RENASH, ele é com MA, por quê? Porque você está tirando a sua habilitação no estado do Maranhão. Então é isso. O RENASH, uma informação muito relevante sobre ele é que ele é um registro que sempre se atualiza. Por exemplo, vamos supor que eu vou renovar minha habilitação. O código atual é esse aqui, ó, 043, mas ele pode atualizar. É um código único, mas ele atualiza. Ele pode, no próximo código atualizado, pode ser 053, né? Pode continuar a mesma linha de código anterior ou mudar. Isso depende de como está o banco de dados, né? Renovando ali o RENASH. Mas ele é uma numeração única. Porque tem muitas questões que abordar. O candidato teve um RENASH, fez uma renovação, foi conferido para ele um novo RENASH, então ele vai conter 2 RENASH. Não, só um. Apenas atualizou. Aquele ficou obsoleto, foi colocado outro no local, mas ainda assim é um único RENASH. Tá? Então, esse é o prontuário, as informações relevantes, né, tudo que você precisa saber sobre isso. Então, ok? Pronto. Então tá aí, pessoal, os 4 pré-requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir ali o documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF. O processo, já sabe que é a duração de 1 ano. Quando você faz o cadastro, aquele prontuáriozinho, ó, você tendo habilitação ou não, ou pretendendo ainda, né, tirar, que é o caso de vocês, já vai para a BINCO, que é a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados. Até porque, se não fosse para a BINCO, eu não teria como consultar o seu RENASH. Então, não conseguiria ver ou matricular vocês em curso, agendar você para a prova prática, para a prova teórica, tudo ali a gente agenda pelo aquele sistema. Aquele tipo de consulta é só uma das inúmeras funções daquele sistema que eu posso fazer com, claro, o acesso limitado ao CFC Dallas, né, que é o Centro de Formação de Condutores. O Detran tem muitas coisas a mais que ele vai fazer com aquele sistema, né, como caçar, suspender, né, tudo vai ficar constando naquele prontuário. Como é que ele vai saber? A partir do momento que ele consulta teu CPF, consulta o teu RENASH, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ele vai ter ali acesso a todas as informações que ele quer saber sobre você, condutor. Ali no seu endereço é para onde ele vai mandar as multinhas que você vai receber também. Lembrando que quem recebe as multas é o proprietário do veículo, a qual o CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, está registrado, né? O nome do proprietário e as suas informações também. E assim, ele vai saber, né, passar todas as sanções e penalidades sobre o condutor. E é isso. Bom, eu trago aqui algumas dicas importantes, como por exemplo, se na sua prova houver uma questão perguntando quais são os pré-requisitos ao candidato e houver uma alternativa dizendo que ser maior de 18 anos, isso é pegadinha. A gente não pode marcar essa alternativa como verdadeira. Uma vez, pessoal, que ser maior de 18 anos não é pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Ser penalmente imputável. É porque a gente sabe que a gente atinge a maioridade com 18, né? Que a gente é considerado penalmente imputável. Porém, existem pessoas com 20 até 40 anos, 30, dependendo da faixa etária, que não respondem pelas suas ações, por conta de alguma normalidade, né? Alguma comorbidade mental, enfim, não consegue responder ali por suas ações. Uma vez que ser maior de 18 anos não é pré-requisito, tá? Não é. Outra questão que cai muito, ou que é questionada até pelos próprios candidatos, é que se os meus pais autorizarem ali a minha emancipação, ou seja, eu tenho 16 anos de idade e vou ser emancipado, eu posso me habilitar? A resposta para essa pergunta é negativo. Não, por quê? Porque a emancipação é civilmente e não penalmente. Você foi emancipado civilmente, porém, a gente pensa aí que isso não é maior que a Constituição Federal, né? Então, lá vai dizer que você não é considerado penalmente imputável, né? Apesar de ser emancipado. A emancipação é civil e não penalmente. Então, o que a gente pode perceber? Eu tenho mais 2 casos aqui, onde não é permitido se habilitar, né? Que a legislação também vai ser clara em 2 casos. Só que esses casos aqui, pessoal, tá como informação extra que a gente vai, assim, ter uma perspectiva de entendimento maior sobre ela mais à frente. Então, a primeira aqui que diz é o seguinte: quem estiver sob efeito de condenação penal por delito de trânsito não vai poder se habilitar. Quando chegar lá em infração, a gente vai entender isso aqui. Quem estiver sob efeito de suspensão
ou proibição do uso da permissão para dirigir ou da habilitação para dirigir, também não vai poder se habilitar. A gente vai entender esses conceitos. Então, tá aqui situações aí que fazem com que a pessoa não possa, né, se habilitar. Também. Fica aí a dica e vamos dar a seguinte. Bom, a gente sabe que o processo de primeira habilitação, ele tem etapas. Quais são essas etapas? Avaliação psicológica, exame físico e mental. Vocês fizeram isso, né? Vocês foram na autoescola, fizeram um cadastro, depois foram entregue para vocês um papelzinho, né, contendo o ERI, onde esse ERI tem um código do RENASH, onde você vai fazer o exame lá. Acredito que foi no ambulatório Santo Antônio. Chegando lá, você fez um exame de vista, falou com o psicólogo, né? E lá ele lançou no sistema dizendo que você é apto a dirigir. Pessoal, só para ter uma ideia, o próprio exame de psicológico e físico-mental, ele é de caráter reprobatório, que significa, se o psicólogo ou médico constatou que você é inapto para poder tirar a habilitação, você automaticamente reprovou nos exames, então você não vai poder se habilitar, tá bom? Isso é uma coisa rara de acontecer, né? Geralmente quem não pode se habilitar já tem consciência ou já não vai ter que, né, tirar a habilitação, mas enfim, ele é de caráter reprovatório. Então, se o médico avaliou, constatou que você não tem condições, porque pode apresentar ou acarretar risco para outros condutores, você não pode fazer mais nada, já é reprovado e não vai poder continuar seu processo de habilitação, tá bom? Então, é uma informação válida, só para a gente lembrar que o exame psicológico e o físico e mental já é de caráter reprobatório. Então, passou do exame psicológico, né? O que vai acontecer? Você vai frequentar a autoescola participando assim do curso teórico e depois que concluir a carga horária de 45 horas, você vai fazer o quê? A prova teórica, que é o conhecido como exame teórico técnico. Professor, quando é que eu vou ser agendado? Quando você concluir toda a carga horária de 45 horas. Concluiu aqui a carga horária, vendo os assuntos de legislação, 18 horas aulas, direção defensiva, 16 horas aulas, primeiros socorros, 4 horas aulas, meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas, e mecânica básica pegando 3 horas aulas, né, totalizando aí o curso, você vai poder solicitar a autoescola o seu agendamento. Concluir, vai lá no WhatsApp da autoescola, ou vai mesmo lá na autoescola e fala, ó, oh, gostaria de ser agendado, concluir meu curso, e lá na autoescola ele vai olhar os dias que tem disponível para você fazer prova, e os horários também disponíveis. E aí você decide qual é o dia que é mais confortável, o horário que é mais confortável. Chegando no dia da prova, você vai se deparar com um exame de 30 questões. Essa prova é feita lá na Ciretran, né, que é na nossa circunscrição regional de trânsito, que é uma é como se fosse uma filial do Detran, né, que atende ali aqui na regional, porque a Detran, pessoal, fica onde? Fica na capital de cada estado. Então, a nossa Detran fica em São Luís. Aqui a gente tem uma circunscrição regional de trânsito. Ela tem ali umas finalidades limitadas. Bem como trabalha um pouco essa questão do processo de primeira habilitação também, né? Advinda do Detran. Então, você vai se deparar com 30 questões. Lá é feita nos computadores, se eu não me engano, é no tabletzinho mesmo, touchscreen, né? Lá, enfim, você vai marcando as questões bonitinho, com a qual você considera correto. Ao final, você finaliza e vai ser impresso na hora o teu resultado, né? Quantos você acertou. Para que você tenha êxito, né, na sua prova, você tem que acertar 70 questões, ou, desculpa, 70% das questões. A prova contém 30 questões. 70% de 30 questões correspondem a 21 questões. Então, para você ser aprovado, tem que acertar 21 questões, tá? Para ter aproveitamento na aprovação. Como a gente já sabe, se não atingir 21 pontos, né, atingir menos de 21, automaticamente você vai estar reprovado e para realizar um novo exame, você tem que pagar o reteste. O bom é que você pode se reagendar a qualquer tempo. A partir do momento que o seu resultado já consta no prontuário, né, já consta no sistema, a gente consulta, já tem um resultado, pagou a taxa, caiu a taxa, já pode ser agendado novamente. Pode ser agendado para outro dia se já tudo estiver contabilizado no sistema. Então, o bom era isso, porque antigamente o candidato tinha que esperar 15 dias para poder fazer a prova novamente. Então, o processo de primeira habilitação já tem validade de 1 ano. Aí você teria que esperar 15 dias para fazer a prova de novo? Isso atrasa demais o teu processo. O tempo de duração das 30 questões varia de 40 a 50 minutos. Pessoal, se eu não me engano, tá? É 50 minutos de prova, tá? 50 minutos. Lembrando, 30 questões, 12 questões é destinadas ao assunto de legislação. 8 questões vai para a direção defensiva. Primeiro socorros, cai 4 questões. Meio ambiente, 4 questões divididas entre ela, né? Meio ambiente e cidadania. Mecânica básica vai cair apenas 2. Então, mecânica básica nem precisa ter medo, que a gente vai buscar esses 2 pontos também, tranquilamente.
Bom, passei na prova teórica, professor. O que que vai acontecer? Você vai para a autoescola para participar agora do curso prático de direção prática. Ou seja, você vai ter ali, se for só categoria a carga horária obrigatória de 20 horas aulas, né? Ou categoria B também 20 horas aulas. A e B também 21 horas, 21 horas aulas cada um. 21 não, desculpa, 20, né? 20 horas aulas cada um. Falei 21 aqui, perdão. 20 horas aulas cada um. Tanto categoria A ou B, ou A e B simultaneamente, caso você esteja tirando as duas, né? E depois que você concluir a carga horária prática, o que que vai acontecer? Você vai ser agendado para o exame prático de direção veicular, onde a prova é feita ali com os examinadores que vão avaliar você, se você está apto, né, para receber ali a sua provisória. Passando, sendo aprovado, de 10 a 15 dias vai ser emitido, vai chegar a sua PPD, você vai receber sua PPD e só alegria. Lembrando que a provisória, ela tem validade de 1 ano, tá? Ela é válida em todo o território nacional e ela tem validade de 1 ano. E se você cometer infrações de natureza grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infração média, o que é reincidência? Reincidência é cometer o mesmo ato novamente, é reincidir numa coisa que você já faz. Por exemplo, você estava dirigindo, tomando ali uma coquinha, que já nem pode dirigir comendo, jogou a lata para fora. Jogou a lata para fora em infração média, foi pego, foi autuado, foi penalizado. Uma semana depois, 2 semanas, um mês depois, você foi pego de novo na mesma situação. Isso é reincidência, porque cometeu a mesma tipificação. Cometeu reincidência na mesma infração média, vai ser o quê? Cassada a tua PPD. O que é a cassação? Cassação é a anulação da tua habilitação, da tua provisória. Acabou. Se você está ali no período de avaliação de 1 ano, comete essas infrações, acabou. Agora, se foi duas médias diferentes, professor, por exemplo, estacionei a menos de 5 metros da guia do meio-fio, né? Eu tenho aqui uma via, né? Uma via dessa natureza. Aí tem carro que vai sair para cá e eu estou estacionado bem aqui, ó. Quando eu estou estacionado bem aqui, o cara vai ter que pegar a contramão para desviar de mim e isso pode acarretar risco para ele, né? Perigoso. Eu tenho que estacionar a 5 metros ali do meio-fio daqui, né? Da guia da calçada. 5 metros, tem que ter essa distância aqui. Né? Se eu estou estacionado a menos de 5 metros, é infração média. Então, eu cometi essa infração, por exemplo, e joguei a lata, são duas médias diferentes. Isso faz com que você não deva perder, né? Só PPD. Mas tem que ficar atento, tá? Ela tem validade de 1 ano. Aí, quando passa 1 ano, você tem que solicitar a definitiva. Muita gente acha que passou, venceu, já vai receber. Não, você vai no órgão, vai lá na autoescola e pede para solicitar. E essa solicitação gera um ônus ao condutor, né? Uma taxazinha, que o Detran que cobra. Tudo é o Detran, pessoal, tudo é o Detran. O Detran cobra taxa demais. Então tá aí. Curso teórico, né? Foi aprovado, vai para a prática, cumpriu a carga horária prática, todas as aulas bonitinho, vai ser agendado. Aprovado, vai receber a PPD. Professor, reprovei na prática. Infelizmente, tem que pagar reteste. O valor do reteste, tanto para a categoria A quanto para a categoria B, é no valor de R$ 200. Então, vamos dar o sangue para a gente não pagar taxinhas, tá? E repete assim que tiver prova novamente, tá? Bom, aí ele traz aqui umas informações relevantes. Os exames de aptidão física e mental, que estão sujeitos os candidatos à obtenção da permissão para dirigir PPD ou da Carteira Nacional de Habilitação CNH, em qualquer categoria de veículo automotor, são eliminatórias. Então, como eu falei, o exame de avaliação psicológica, exame físico e mental é eliminatório, pessoal. Ele já elimina caso for constatado alguma normalidade advinda de você, né? Mas isso é raro, nunca vi acontecer, inclusive. Mas é isso. Aí, o curso teórico técnico, que é essa parte que a gente está aqui. A gente já sabe que a gente vai estudar legislação de trânsito, né? Dividida em 4 subtópicos. Quais são eles? Processo de primeira habilitação, que é tudo isso aqui. Por incrível que pareça, tudo isso aqui, pessoal, é relevante, porque pode ser abordado sim, tá? A gente vai conhecer processo de primeira habilitação, sinalização, normas gerais de circulação em condutas e infrações, tá? Lá em legislação. Direção defensiva, 16 horas aulas, tá? Legislação cai 12 questões, direção defensiva cai 8 questões. Primeiro socorros, 4 horas aulas, vai cair 4 questões. Cidadania e meio ambiente, 4 horas aulas, vai cair também 4 questões, divididas entre elas. Mecânica básica, aí contendo 3 horas aulas, vai cair 2 questões, né, do seu conteúdo. Então tá aí, esse é o conteúdo do curso teórico. Bom, você sabia que existe a ACC? Pessoal, essa ACC, ela também é um documento. Ela é um documento, ela é uma habilitação, só que ela não é categoria, tá? O que é categoria, pessoal? Categoria tem 5. Quais são elas? Categoria A, B, C, D e E. Você pode solicitar
a categoria A de processo de primeira habilitação, a categoria B ou categoria A e B simultaneamente, tá? Você pode requerer. Agora, você não pode requerer C, D ou E, né? Quando você for querer C, D ou E, você vai solicitar uma mudança de categoria e você vai ter que responder a critérios e requisitos. Quais são? Por exemplo, categoria D e E tem que ter idade de 21 anos, idade mínima de 21, e tem que ter um tempo habilitado da categoria B. E a mudança de categoria para C, D ou E só faz quem tem a categoria B em diante, tá? A mudança de categoria é a partir da B. Quem tem só a A e quer solicitar a B, ele faz uma adição de categoria, tá? Adicionando, porque A e B são categorias diferentes. Categoria A é um veículo que é específico para veículos de 2 ou 3 rodas, né? Com ou sem um carro lateral, que é o CDK, que é acoplado ao veículo para transportar passageiro também, né? Aqueles carros que tem aquela acoplação lateral que leva, né? Aqueles filmes de motoqueiro que tem aquele dispositivo lá que pode acoplar na moto para levar o passageiro. Enfim, a categoria A é isso, é veículos de 2 ou 3 rodas. A categoria B já é veículos de 4 ou mais rodas, né? Cada categoria vai ter também as suas restrições quanto à capacidade total de pessoas que pode levar, como também os seus PBT, que é o peso bruto total máximo, né? Que é a capacidade de cada categoria. Tudo isso a gente vai conhecer, tá? Eu gosto de adiantar para a gente ficar esperto. Então, se cair a ACC, pessoal, não é categoria. A ACC só é autorização para conduzir ciclomotor. É uma autorização para conduzir ciclomotor. Ela é um documento também de habilitação, que habilita você a dirigir um veículo chamado ciclomotor, que é a cinquentinha, popularmente falando, que é um veículo de apenas 50 cilindradas que não passa de 50 km por hora. Bom, é uma habilitação para, por exemplo, você não quer tirar a categoria A. A categoria ela é superior à CC, porque a CC limita-se somente a um veículo que vá até 50 km por hora. Quando a categoria A abrange uma motocicleta, uma motoneta ou até mesmo um ciclomotor, e dependendo da motocicleta, da motoneta, a cilindrada pode ser até mais de 120, até mais de 120 cilindradas, né? Contanto que tenha de 2 a 3 rodas, mais de 120 cilindradas, né? A cilindrada está referente ao cilindro, né? O bloco de cilindros, onde comporta ali a finalidade de misturar o ar com combustível, que a gente vai conhecer lá em mecânica. Que é a capacidade do veículo de desenvolvimento, né? Também relacionada à sua potência, força, velocidade, enfim. E é isso. Então, a ACC, ela é inferior. E ela não é categoria, é autorização. Então, para você dirigir até um ciclomotor de 50 km por hora, você precisa de um documento, você precisa estar habilitado. Até porque dirigir sem habilitação é infração de natureza gravíssima. Vocês que não são habilitados e têm carro, têm moto e estão dirigindo, estão cometendo infração de natureza gravíssima. Além da infração gravíssima, que vai gerar para vocês 7 pontos no prontuário do condutor, como vocês não têm habilitação, não gera pontos, mas gera a multa, né, que é a penalidade, a multa da gravíssima, que é de R$200, R$ 293,47, ainda tem um fator agravante. Um fator agravante é um fator que multiplica, fator é multiplicar, né? É um fator que multiplica a gravidade do caso. As multas, a gravíssima, só a gravíssima tem fator agravante. Ela pode ser multiplicada por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, até por 60, até por 80 vezes, dependendo da gravidade do caso. Então, tua multa de R$ 293,47 é multiplicada por 2, pagando assim o valor dobrado. Porque é uma situação muito complexa. Você não pode dirigir, né, não tendo habilitação. Então, isso funciona também para as categorias, bem como para a ACC. Então, a ACC é aquele documento que existe para aqueles que não querem a categoria A, que não conseguem trafegar num veículo de cilindrada maior, mas tem ali o ciclomotorzinho e queira trafegar. E quando você tira a ACC, pessoal, ele também vem de forma provisória. E depois de um ano você também solicita a sua ACC definitiva, né? E todos os seus encargozinhos aí. Tem o seu curso teórico, as suas aulas práticas também que a gente vai conhecer, tá? Então é isso, pessoal. Não confundam autorização com categoria. Categorias são só essas aqui e a ACC é uma autorização. Por que eu trouxe a ACC? Porque mesmo que vocês não tenham finalidades ou pretensão de tirar a ACC, informações sobre elas vão cair na prova. Tem gente que está tirando só categoria A, mas vai cair questão de categoria B. Vocês nem pretendem tirar a E futuramente, mas vai cair informação sobre categoria E. É obrigatório conhecer, porque vai precisar para as provas. Então, a gente vai abordar isso tranquilamente. Vamos lá. Ó, o processo para tirar a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, ele tem uma estrutura diferente das categorias, tá? Que estrutura é essa? Vamos lá. Primeiro, passa por avaliação médica, psicológica, psicotécnica, tranquilo, vai passar também.
Depois, ele vai ter o curso teórico dele, só que o curso teórico dele não é de 45 horas, é de 20 horas. Professor, mas se eu estiver tirando a ACC e a categoria B simultaneamente? Pode, pode. Tem gente que quer tirar a ACC para dirigir ciclomotor e a B para pilotar carro, né? Por exemplo. E ele está tirando as duas simultaneamente. Qual é o curso teórico que ele vai fazer? O de 20 ou de 45? Como a categoria B é superior, o curso que ele tem que fazer é o de 45, né? Porque a categoria é superior, mesmo que ele esteja tirando também a ACC. A única coisa que vai diferir é que a ACC, a parte prática dela vai ser referente, né, às informações que a gente vai conhecer. Mas estou tirando somente a autorização para conduzir ciclomotor, seu curso teórico vai ser de 20 horas aulas. Depois que você concluir o curso, né, teórico, vai para a prova teórica. Aí a gente percebe aqui, ó, o curso prático de direção, né, vai ser de 10 horas aulas, né? A gente percebe que das categorias tanto A quanto B são 20 horas aulas obrigatórios, e aqui da ACC é 10 horas aulas, né, o exame prático. Uma curiosidade interessante sobre a ACC é que você pode fazer prova no seu próprio ciclomotor, diferentemente das categorias, né, que são veículos credenciados, né, pelo Detran, que são de propriedade da autoescola, que tem ali seus equipamentos de segurança, né, que são adaptados para os alunos aprenderem a dirigir ou pegar as suas aulas. Então, da ACC, do ciclomotor, você pode fazer no seu ciclomotor próprio. Está aqui um exemplo de um ciclomotor, né, uma famosa cinquentinha, como a gente costuma dizer. E a gente tem algumas observações. Pessoal, todas as observações que eu coloco aqui, olhem com carinho para elas, por quê? Porque elas são as situações onde as questões são mais abordadas. É nelas que as questões vão mirar. É nessas observações. Como, por exemplo, em caso de reprovação em qualquer exame, seja no teórico, seja no prático da ACC, a marcação, ou seja, o reteste, poderá ser feito após 5 dias. Então, da ACC, o reteste só pode ser feito após 5 dias. Passou 5 dias, você vai solicitar o reteste, tá? E se reprovado pela segunda vez, aí você só poderá refazer o curso referente à etapa que foi reprovado, né? E depois vai ser reagendado novamente. Como assim? Reprovei uma, esperei 5 dias, fui fazer de novo, reprovei novamente. Então, eu tenho que fazer o curso de novo pela parte que eu reprovei. Ah, reprovei 2 vezes na teórica, tenho que fazer o curso teórico de novo dele para depois ser agendado novamente. Reprovei 2 vezes na prática, faz a carga horária prática de novo para poder ser agendado para o exame prático, tá? Isso da ACC. As categorias são diferentes, e a gente vai perceber que são diferentes. Então, o exame pode ser realizado em ciclomotor próprio. Curiosidade, tá? É o único veículo em que você pode fazer prova no seu próprio, né? Sua própria propriedade, que é o seu veículo aí, no caso, o ciclomotor. Bom, ficou claro isso aqui, pessoal? Tranquilo sobre a ACC? Deu para entender? Eu estou falando um pouco rápido, então vocês vão desacelerando o professor, para que não gere dúvidas. Qualquer coisa interrompa e diga, professor, tá rápido demais, devagar. Eu já tenho essa tendência de ser acelerado. Vou constatar que não há dúvidas, né? Vamos continuar. Curso prático de direção. Esse curso prático de direção que a gente vai abordar aqui nesse momento fala das categorias. Bom, a carga horária, né, do curso prático de direção veicular, ele vai variar de acordo com a categoria de CNH e com o tipo de processo que você deseja. Se é primeira habilitação ou se você vai adicionar. Pessoal, quem adiciona, ele já é automaticamente habilitado em uma categoria, tá? Eu só posso fazer adição se eu tiver somente a B. Ah, eu tenho somente a categoria B, eu quero adicionar A. Isso é adição, tá? Da B em diante é mudança de categoria. Da B para C, D e E é mudança de categoria. Quando é que você faz a adição? Quando você tem uma categoria divergente. Por exemplo, a A diverge da B. Aí eu tenho uma A, quero fazer uma adição para B. Eu tenho uma B, quero fazer uma adição para A, né? Conjugar. E é isso, tá? Então é diferente. Quem já tem uma categoria e deseja adicionar outra, ele não precisa mais frequentar curso teórico, ele vai diretamente para as provas práticas. Prova prática não, para as aulas práticas e depois o exame prático, né? Funciona assim. Agora, o processo de primeira habilitação, não. É tudo isso que a gente está vendo e trabalhando. Então, tá aqui, ó. Depende do tipo de processo, né? Primeira habilitação. A gente percebe que primeira habilitação, eu posso requerer a categoria A, que vai ter a carga horária prática aí de 20 horas aulas. Inclusive, isso aqui cai, tá? Tem que saber a carga horária. Categoria B também, 20 horas aulas obrigatórias, tá? E a categoria C, D ou E. Professor,
Claro, o CTB não vai permitir, né? Não é possível tirar as categorias C ou D ou E na primeira habilitação. É totalmente impossível, né? Você precisa pelo menos passar pela B e com o tempo necessário mudar de categoria. Aqui está adicionar, mas não é adicionar, tá? É mudar de categoria. Mudar de categoria. Aí, com o tempo necessário, você vai mudando. Da B para C tem um tempo específico, da B para D tem um tempo específico, da B para E o CTB não permite, não pode. Se você quer a E, você tem que sair da C para E ou da D para E, cada um com o seu tempo necessário de habilitado e com o fator idade a partir do momento que você vai para a categoria D. Já tem um fator idade que a gente vai conhecer mais para frente. Não precisamos atropelar ainda isso aqui. Então tá aí, ó. Primeira habilitação, quero tirar a categoria A, 20 horas aulas, carga horária, categoria B também. Você pode requerer na primeira habilitação as duas, né, simultaneamente, que eu acredito que é o caso de muitos aqui. E quem está adicionando? Quem está adicionando significa que ele já tem ou a categoria A ou a categoria B. Se ele tem a B se ele tem a B e ele quer adicionar para a carga horária prática das aulas práticas de moto serão 15 horas aulas somente. 15 horas aulas. Se ele tem a categoria A e ele quer adicionar a B, a carga horária será de 20 horas aulas, tá? A carga horária, tá? De adição. Bom, lembrando que se você está fazendo edição, significa que você já é habilitado em uma categoria. Pessoal, a permissionária, eu tirei a permissionária somente na categoria A, por exemplo. Eu tirei a minha permissionária hoje. Amanhã eu já posso fazer uma edição? Já pode. Com a permissionária já pode adicionar. Já pode adicionar B se quiser. O bom é que você não precisa frequentar curso teórico, vai ter que fazer o exame de aptidão física e mental novamente, claro, e vai direto para as aulas práticas e depois ser agendado para a prova prática, né? Não tem curso teórico, porque você já passou por esse processo quando estava se habilitando pela primeira vez, tá? Então, tenho A, estou adicionando para B, 20 horas aulas a carga horária, e quando eu tenho a B, somente da B é que eu posso mudar de categoria para a categoria C, D ou E, com suas respectivas, né, exigências. E tanto categoria C, D ou E, a carga horária prática serão de 20 horas aulas obrigatórias, porque essas aulas serão filmadas. Bem como essa nossa aqui também é filmada. Ela está monitorando aqui. Então é isso. Dúvidas sobre essa parte, pessoal? Não. Tranquilo. Pronto, retomando, pessoal. Bom, ele diz aqui, ó, uma dica, uma observação, lembrando que não há mais obrigatoriedade de realizar aulas práticas no período noturno. Eu deixo essa informação por quê? Porque antigamente era obrigatório que o candidato pegasse pelo menos uma aula prática no período noturno. Se ele não pegasse essa aula prática, ele não poderia ser agendado para o exame prático. Só que essa obrigatória, ela já não existe mais. O que isso significa? Que o candidato, pelo menos uma aula das 20 aulas que ele ia pegar, uma teria que ser ali compreendida no período das 18 horas, né? Iniciando a partir desse horário, das 18, né? Às 6 horas ali da noite, basicamente. Então, não é mais obrigatório. Então, as aulas são feitas de manhã e à tarde, né? Aí você, quando tiver pegando as aulas práticas, você vai decidir com a autoescola qual é o horário mais confortável ali para você estar pegando suas aulas. Então, não é mais obrigatório realizar aulas práticas no período noturno. Trago essa informação porque pode ter pegadinhas dizendo que é sim obrigatório e não é mais. Bom, então tá aí, né, pessoal? Curso prático de direção, primeira habilitação, categoria A e B, 20 horas aulas. Não posso tirar C, D e E na primeira habilitação. E quando eu estou fazendo adição são 15 horas aulas, aqui está 15, tá? Mas foi só um erro aqui, é 20, tá bom? É 20, quando eu estou adicionando da A para B. E mudança de categoria, da B para C, da C para D, da C para E, da D para E, enfim, da C para D, 20 horas aulas a carga horária. Existe aqui o bendito simulador, tá? O simulador, inclusive, eu acho que eu trabalhei quase 2 anos com ele, na época que tinha aqui, que era obrigatório. Ele é facultativo, ele não é mais obrigatório. Ele substituía 5 aulas práticas do veículo mesmo, tá? Antigamente a carga horária prática era de 25 horas, aí era 20 aulas práticas de carro mais 5 do simulador. Aí depois ficou 15 aulas práticas, né? Veio essas mudanças, 15 aulas práticas no carro mesmo em trânsito, mais 5 do simulador. Só que o simulador, pessoal, era só para sugar dinheiro mesmo, né? Falando aqui a verdade. O Detran, juntamente com a empresa que inventou isso aí, e é muito melhor pegar 5 aulas a mais no carro mesmo, no trânsito, que você vai aprendendo, do que no próprio simulador.
O simulador é bom para, por exemplo, pessoas que nunca pegaram no carro, para conhecer ali os comandos, aprender a manusear ali o câmbio, os pedais, porém não como obrigatoriedade, mas como exercício, treino ali, como se a outra escola tivesse o dispositivo mesmo só para, né, deixar o aluno mais confortável, mas como obrigatoriedade era muito caro, era desnecessário, tá? E não substituía o carro mesmo em experiência prática no trânsito. Então ele se tornou facultativo. Então a autoescola que quiser, que desejar, né, pode ainda trabalhar com ele. No caso a gente não trabalha com o simulador, ele é facultativo, tá? Não compensa, pessoal, vai por mim, não compensa 5 aulas no simulador. Bom, uma atenção muito importante. Para a edição ou mudança de categoria de habilitação, o candidato deverá comprovar a presença biométrica de no mínimo. Essa carga horária, ela é comprovada através de biometria, né? Essas aulas práticas também é comprovada através de biometria. No caso do curso teórico, que infelizmente não está sendo presencial, está sendo online, né? Que pode ser felizmente para alguns candidatos também, né? Que ajuda bastante, é feita facial, né? Vocês habilitam a câmera, eu capturo e já vou registrar e enviar para o Detran posteriormente. Agora, nas aulas práticas, que vocês vão ter que até dirigir-se até a autoescola, né? Vocês vão capturar a biometria, capturou, vai para a aula vai ser gravada, né? Por um tablet, né? Todo o teu percurso, os teus comandos, até se você usa o câmbio, enfim, tudo bem feito. Aí volta, contabiliza a aula, outro dia você vai pegar as aulas de novo. Bom, é permitido pegar até 3 aulas práticas por dia, né? Dependendo da sua necessidade e da sua disponibilidade e sua vontade, né? De terminar o mais rápido possível e entrar em acordo com a autoescola ali. Então, a gente está trabalhando com essa questão, que o candidato vai comprovar essa presença biométrica. Então, tá aí, ó. 15 horas aulas de direção para a categoria A, né? 15 horas aulas para direção para a categoria A, no caso de edição. 20 horas aulas para as demais categorias B, C, D e E, tá bom? Essa comprovação aí biométrica. Então, uma atenção importante é que, se você for o órgão de trânsito solicitar uma mudança ou adição de categoria, seu prontuário será avaliado. Vocês acabaram de ver o que é o prontuário, né? Que é aquele sistema informatizado que contém todas as informações referentes ali ao condutor. Como assim vai ser avaliado? Por exemplo, você vai solicitar mudança de categoria na autoescola, né? A escola que trabalha com isso. Você tem a categoria B, aí você estava com 2 anos de habilitado, é maior de 21 ou tem 21 anos e quer solicitar a categoria D, beleza. A gente vai consultar teu prontuário. Teu prontuário não pode ter, pessoal, infração grave, nem gravíssima e nem ter reincidente em infração média. Senão você não vai conseguir solicitar a mudança de categoria, né? Esses pontos no prontuário. No caso, tá mais relacionado à gravíssima. A gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver. Ou seja, o prontuário do condutor, ele é zerado a cada ano. E as infrações, elas são cumulativas. O que isso significa? Se você comete 5 infrações num só dia, dependendo da natureza que é, você vai responder pelas 5 infrações e a pontuação de cada infração vai ser somada. Por quê? Porque o condutor ele pode ser suspenso por pontos, né? A suspensão nada mais é do que um prazo determinado pela autoridade, onde o condutor não vai poder dirigir, né, pelo prazo ali estipulado, né? Você vai estar proibido de dirigir por determinado tempo. E a sua habilitação é recolhida, que é uma medida administrativa. Então é isso, pessoal. O prontuário é consultado. A gente vai ver lá se não tem multa. Se tiver pontuações, você não vai poder mudar de categoria. Por quê? Porque o órgão entende que você não está sendo condutor exemplar. Se você não está sendo condutor exemplar, você não pode estar fazendo as mudanças de categoria que você deseja. Quando é que eu vou poder? Quando a pontuação cair. E o prontuário do condutor é zerado a cada ano. E a pontuação ela só vai sair depois de um ano. E ela passa a contabilizar a partir da data que ela foi colocada no sistema. E aí, depois de um ano, é que ela vai cair, é que você vai, possivelmente, ali, conseguir realizar sua mudança ou adição de categoria, caso você deseje. Então, a liberação só ocorrerá se não houver nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima ou reincidente em infração média. Então, eu fui consultar a tua habilitação. Tem lá uma infração grave, ó, meu querido, tem uma infração grave aqui. Infelizmente, o sistema não vai permitir que você mude de categoria. Na hora que eu tentar fazer o processo, ele já vai acusar, ó, cidadão tal, do Renache tal, né, já tem infração grave, então não pode estar fazendo mudança. Tem infração gravíssima? Logicamente não pode, né? E reincidência a gente já sabe o que é, né? É cometer a mesma tipificação de infração média. Se forem duas médias tipicamente diferentes, né, as suas infrações,
é duas médias, mas uma é diferente da outra, né? Difere. Aí não é consequência, para que você não solicite, né, a mudança ou adição. Então, a gente já sabe que o prontuário é avaliado, tá bom? E a liberação só ocorre se não houver as seguintes infrações aí mencionadas. Não pode ter infração grave, nenhuma infração gravíssima ou ser reincidente a infração média. Lembrando que se houver, a liberação só poderá ocorrer a partir que o prontuário zerar, né? Porque o prontuário não vai ficar as pontuações para sempre. Ele zera, te dando a oportunidade de não estar cometendo novamente as infrações. Então, lembre-se, essa avaliação leva em consideração o último ano, pois o prontuário do condutor é zerado a cada 12 anos, a cada 12 meses, né? Cada um ano o prontuário é zerado. Só que a pontuação só cai a partir da data que ela foi colocada. Se ela foi colocada no dia 7/3/2022, é para ela cair e sair lá do teu sistema no dia 7/3/2023, tá? Funciona dessa maneira. Bom, quais são os prazos e procedimentos para o reexame? Quando é que eu posso fazer o reexame novamente, pessoal? Tanto teórico quanto prático? A resposta para isso é a qualquer tempo. Só que muitos candidatos se confundem com esse termo a qualquer tempo, tá? Eu vou explicar. Muitos candidatos vão fazer a prova, aí vamos supor, fui fazer a prova teórica hoje, eu reprovei. Aí muito candidato pensa que pode pagar lá na hora, né? Pagar lá mesmo na hora para poder fazer de novo no mesmo tempo. Não é assim que funciona. A qualquer tempo quer dizer que não tem mais a obrigatoriedade de esperar 15 dias. Antigamente, quando você reprovava, independentemente do teu resultado já está no sistema, e a gente consultou o resultado, se foi reprovado, né? Você tinha que esperar 15 dias para fazer a prova novamente. Num período de 15 dias, tem data para te fazer? Tem, mas tu não pode porque está bloqueado. Só depois que passar 15 dias, a partir do 16º dia que você poderia ser agendado para as datas, né, subsequentes. Só que assim, esse a qualquer tempo é um tempo que o Detran precisa para colocar o resultado. Ou seja, o resultado caiu no mesmo dia, só que só amanhã é que talvez eu consiga fazer o teu reexame novamente, né? Pagar a taxa de repetição e te agendar novamente. Então, esse a qualquer tempo não significa que é agora, na hora, né? Não, tem que dar pra, pelo menos 1, 2 dias já está liberado. Não tem mais a obrigatoriedade de ser 15 dias, tá bom? Funciona dessa maneira. Inclusive, se perguntar, né, qual é o tempo necessário para que o candidato faça o reexame, a resposta é a qualquer tempo. Não é mais necessário esperar um prazo determinado para você fazer o reteste, tá bom? Tanto para exame teórico quanto para exame prático. Isso referente a categorias, tá? Quando é ACC, o reexame, tanto prático quanto teórico, é após 5 dias, né? Não confunda isso aí. Teu celular vai descarregar, meu bem, tenta colocar num carregador, tenta ficar o máximo possível na aula. Sobre a foto, sobre a foto eu posso tentar resolver. Eu posso tentar dar um jeito, tá? A aula vai até, deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá, tá, coloca aí, tá bom? Então, pessoal, a resposta é a qualquer tempo. Não é mais necessário esperar 15 dias para repetir o exame. Por que isso é importante? Porque o processo, como a gente já sabe, ele tem duração de 1 ano. Já pensou? Você toda vez que reprovar tem que esperar 15 dias. Você vai perder teu processo, vai estar perdendo tempo, né? Porque a habilitação é tempo e dinheiro investido ali. Então você tem que, né? Geralmente você quer fazer o processo mais rápido que você puder. Já é burocrático e ainda tem esses atrasos, né? Fica chato. Então a resposta é a qualquer tempo, não tem mais essa necessidade de esperar 15 dias. Só que assim, sobre a prova prática, ela é feita mês a mês. Por quê? Porque a gente não tem prova prática sendo feita todo dia aqui, porque os examinadores vêm de fora. Então, apesar da prova prática poder ser feita a qualquer tempo, a prova só é agendada quando tiver, né, a data e os examinadores vierem para cá, né, já passando essa realidade da gente nesse momento. Por exemplo, em São Luís, tem prova todo dia. Você reprovou hoje carro, quer fazer amanhã, a partir do momento que o seu resultado saiu, já faz, já agenda com outro examinador e faz. Aqui não, aqui a gente tem que aguardar a data que eles vêm para cá para examinar, né, os candidatos aí das autoescolas que compõem a nossa região para realizar essa prova, né, esse exame. Só que assim, os prazos de 15 dias ainda é bom, já pensou?
Você reprovou no dia 7, aí, felizmente, já tem prova dia 14. Dia 14 já tem prova, né? Aí, ó, de dia 7 para o dia 14 é uma semaninha, por exemplo. E você não vai poder fazer prova no dia 14, porque você está esperando ainda 15 dias para poder ser liberado para a prova, né? Então, por mais que as provas sejam feitas mês a mês, a prática, né? A teórica tem todo dia. Por mais que a prática seja mês a mês, ainda assim, não ter mais que esperar 15 dias é um fator muito bom. Bom, pessoal, uma coisa muito importante é essa licença que eu vou abordar para a gente aqui agora, tá? Bom, a gente já sabe o que acontece, né? Faço o curso teórico, termino o curso teórico, vou fazer a prova teórica, passando Túlio, na prova... Oi. uma dúvida. Você falou que se reprovar na prática, só faz ela de novo daqui a um mês? Eu falei um mês, porque a nossa realidade é assim. Todo Meu mês vai ter Deus. uma data para realização de provas. A gente não sabe, quem manda é o Detran, entendeu? Porque assim, lá na capital, lá em São Luís, todo dia tem prova prática, porque lá Mas tem... na prática, em Pedreiras, é uma vez por mês que tem prova prática. Porque Aí todas as autoescolas são atendidas nesse dia. são 2 dias de provas, né, em cada mês, e você vai ser Meu agendado para esses dias. Infelizmente, é assim, tá bom? Mas a pessoa tem a opção, por exemplo, eu quero me deslocar para São Luís. É possível? A partir do momento que você passa no teórico e já vai para as práticas, não pode mais mudar de autoescola. Não, não é mudar de outra escola. Fazer exame? É solicitar a prova Ah, prática tá. lá. Pode, depois que concluir a carga horária, pode solicitar a prova prática lá, se quiser. Mas eu acho inviável, porque você treinou no trânsito daqui, lá vai ser talvez mais complexo, sei lá. Fica a É critério, né? Mas verdade. pode sim solicitar a prova em outra região. Inclusive, tem muitos candidatos, por exemplo, que o processo falta 2 dias para vencer. Aí tem prova em Coroatá antes dele de vencer o processo dele. Ele vai, agenda para lá, com a autoescola, paga a taxa para a autoescola, né? De agendamento lá, faz a Ah, mudança. tá. Então isso é possível, né? É possível. Tá bom. Inclusive, veio muitas pessoas já lá para a autoescola Dallas nesse critério, né? Que o processo estava vencendo, tinha que fazer rápido prova aqui, e fazia, né? Se virava, Ah, mas, pegava... por exemplo, a pessoa já fez todo o pagamento da habilitação e tal. Aí Ah, ela foi fazer a prova prática aqui em Pedreiras, não exatamente. conseguiu, tem que refazer, só que aqui isso daqui a um mês. Mas por alguns motivos ela precisa se ausentar, tem que viajar para ir para outra cidade e tal. Aí ela quer agilizar isso. Aí peço para botar para São Luís, que você falou que lá é todo dia tem. Assim, eu falei todo dia, é porque ela tem mais prova, né? Vai ter, não sei, eu não estou dizendo que é todo dia, todo dia, todo dia, mas, sei lá, na semana tem 3 datas, né? Na outra semana tem mais 2, na outra semana tem uma, mas é mais frequente do que aqui. Isso é pagado taxas extras Bom, ou no, não? no momento que você muda de autoescola, a autoescola lá, que vai ficar responsável agora, ela vai cobrar os encargos dela. Ela vai cobrar o serviço, vai cobrar o agendamento, vai cobrar a Ah, aula. tá. Então isso é mudança de autoescola e não só do processo de tirar a prática. Isso, você Vai está mudar a mudando. autoescola. Inclusive, tem que mudar lá o códigozinho da autoescola, porque quando vocês são matriculados, vocês são de responsabilidade CFC Dallas. O nosso código é um código específico, né, do nosso CFC, que é o Centro de Formação de Condutores. Se você muda, tem que mudar para outro código de lá, para que eles consigam gerir teu processo, né? Trabalhar com teu processo. Entendi. Tá Então, bom. fazendo isso, eles vão cobrar a parte deles, entendeu? Porque eles não querem saber de onde tu veio, eles vão cobrar o serviço deles, entendeu? Vai gerar Então uma isso receita. porque ficou. Então é claro, esse processo não é o candidato e o Detran. Tem o intermédio da autoescola. Isso, ela é credenciada para exercer essa função, mas ela presta a prestação de serviço dela. Se você deseja mudar, você vai para outra prestação de serviço e a outra escola vai fazer o seu orçamento, como ela trabalha, entendeu? Ela vai trabalhar do jeito que ela trabalha. Entendi. Funciona Tá assim, bom. tá bom? Tá. Obrigada. Uma coisa importante, pessoal. Licença de aprendizagem, que é essa LADV, tá? Licença de aprendizagem de direção veicular. Bom, o que eu estava falando é o seguinte, você passou no exame teórico. Quando você passa no exame teórico, para você vai ser conferida uma licença.
Essa licença ela é muito importante, por quê? Porque é a licença que vai permitir vocês que não são condutores habilitados a poderem se habilitar. Ou a poderem, desculpa, perdão, a dirigir. Porque como vocês não são habilitados, vocês não podem dirigir, tá? Porque vocês não têm permissão, inclusive a infração de natureza gravíssima, como a gente viu, né? Gera ali os encargos para o condutor. A gente sabe que o condutor, habilitado ou não, ele é responsável pelas ações que vão vir a cometer no trânsito. Então, você dirigindo sem habilitação, está cometendo infração de natureza gravíssima, certo? É infração de natureza gravíssima. E ainda tem fator agravante em 2 vezes. E ainda gera suspensão do direito de dirigir. Só que você não tem habilitação, né? Mas ainda assim você vai ser suspenso. Então, o que que acontece? Para que vocês possam trafegar com os veículos da autoescola, é emitida uma licença, que é essa LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Quando é que é emitida essa licença para mim? Essa licença é emitida a partir do momento que você passa na prova teórica. Aí a autoescola confere, opa, passou, vamos fazer aqui a liberação da licença para esse candidato. A licença, pessoal, ela tem no documento que ela é, que é esse documento que está apresentado aqui na tela, ó, ela tem validade de 6 meses, tá? A cada 6 meses ela vence, ou seja, do primeiro momento que ela foi emitida, ela vai durar 6 meses. Durante esse processo de 6 meses, você não passou nas provas práticas, ela vence e vai ter que emitida outra. Quando ela é emitida uma nova, é cobrada uma taxa. Só que essa taxa não vai ser repassada para vocês. A autoescola mesmo paga a taxa e libera outra licença, tá bom? Isso é coisa da autoescola, tá? Não vai ser cobrada essa taxa da licença para vocês, não. Eu só estou especificando que ela tem validade de 6 meses. Enfim, dentro dessa licença é o que permite você, condutor não habilitado, a poder utilizar os veículos da autoescola. Claro, sempre acompanhados do instrutor credenciado. Inclusive, se você é pego transitando sem um condutor, né, sem um instrutor credenciado, perdão, sem um condutor instrutor credenciado, você vai ser suspenso, ou seja, a tua licença é suspensa. E essa licença é um documento que, quando você vai ser agendado para o exame prático, você tem que apresentar ela, o examinador vai olhar a licença e é o que vai permitir você dirigir o carro naquele dia específico. Né? É como se fosse um documento que permite você trafegar. E se a tua licença está vencida, ou melhor, está suspensa, por conta que você foi pego transitando sem instrutor, você não vai conseguir fazer prova durante 6 meses. Teu prontuário ali para exame de prova vai ser suspenso por um determinado período de 6 meses. Olha como é sério, tá? A licença ela é muito importante, então você não pode perder licença, você não pode rasurar a licença. Sem ela, você não pode nem pegar a aula prática e nem fazer os exames práticos. Inclusive, se você está lá no carrinho e a tua licença não está no carro junto com você, se passa ali uma fiscalização, o Detran vai lá visitar a autoescola, tem uma fiscalização, ele percebe, o candidato não está nem com a licença no carro. Ele vai penalizar tanto o condutor, o processo dele vai ficar congelado pelo período de 6 meses, que é a suspensão, né, da licença, e a autoescola também pode ficar sem trabalhar durante 6 meses. Vai ficar suspensa também durante 6 meses. Não vai conseguir cadastrar novos alunos, não vai conseguir agendar alunos. Então, é muito sério. Só que essa licença, ela não é entregue para vocês nas aulas. Fica dentro do carrinho, lá numa pasta, né? O instrutor vai estar lá. Quando for para o exame prático, quando vocês forem se apresentar, né, com seu RG, aí a gente entrega a licença só para vocês se apresentarem. Depois a gente recolhe de novo para não rasurar, para não acontecer nada. Então, sobre a licença, o candidato nem precisa se preocupar. A grande importância dela aqui é as informações que ela trazem para a prova teórica, como, por exemplo, dentro dessa licença, quem emite ela? Pessoal, quem emite ela é o Detran. O Detran, que é o Departamento de Trânsito, né? Departamento Estadual de Trânsito, ela é um órgão executivo de trânsito que tem a finalidade de emitir documentos. Por exemplo, ela vai emitir PPD, vai emitir CNH, ACC, vai emitir CRV, CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou Certificado do Registro do Veículo, vai emitir a própria licença, tá? Então, o Detran é quem é o órgão emissor. Só que como a autoescola presta serviço para o Detran, a gente tem a opção de imprimir. Só que quem é o órgão emissor da licença vai constar lá que é o Detran, tá bom? O Detran que é o órgão emissor. A autoescola emite porque ela tem a opção de emitir. Só que essa licença é muito importante, tá aqui, ó. A LADV é um documento obrigatório. Ele vai autorizar o candidato a realizar as aulas práticas de direção veicular. Não pode transitar sem a licença. Foi pego, pessoal.
a licença é suspensa por 6 meses, tá? Não é cassada, não é recolhida, nem é retida. A palavra é suspensa. Ao macete, SS. S de suspensa, 6 meses, ó. 6 escrito por extenso é 6, né? Então, suspensa por 6 meses. 6 meses, SS, para não esquecer. Então, dentro desse documento vai conter algumas informações importantes, como, por exemplo, identificação do órgão emissor, quem é que emite? DETRAN. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito ou Departamento de Trânsito. DETRAN fica ali a sua sede em cada capital de cada estado. Então, nossa DETRAN fica em São Luís. E a DETRAN, como é que eu vou entender o que a DETRAN faz? Pessoal, a gente precisa entender que a DETRAN emite documentos, tá? Então, ela faz isso, a emissão. É disso que a gente vai lembrar do DETRAN. Nome, identidade, CPF e o RENASC do candidato. Vai conter essas informações sobre o condutor, o seu nome, a sua identidade, o seu CPF, o teu registro nacional de condutor habilitado, né? Vai conter todas essas informações. Vai conter a categoria que você pretende tirar, se você está tirando A ou B, ou A e B simultaneamente, ou ACC, ou ACC e categoria B, dependendo de como você está gerindo ali teu processo. Vai conter o Centro de Formação de Condutores, quem é a autoescola, né, responsável pelo processo de habilitação, né, do candidato, que vai trabalhar as aulas teóricas, aulas práticas, enfim, vai conter a informação do CFC, Centro de Formação de Condutores, no caso vocês estão aí no Centro de Formação de Condutores Dallas, né? A gente tem o prazo de validade dela, lembrando que ela vale a partir da data de emissão vale 6 meses. Depois que ela vence, a gente emite outra com mais 6 meses, né, de validade. E essa taxa é o que permite você pegar a aula e fazer exame prático. Aí ele diz aqui, ó, o candidato que for flagrado treinando em desacordo com a legislação de trânsito, além das sanções previstas pelo CTB, que são as penalidades, né, terá a sua LIADV, a palavra é suspensa por 6 meses, tá? Macete, suspensa começa com S, 6 meses também, né? 6 escrito por extenso. Então, não esqueça, pessoal. For flagrado sem ela, ou transitando até mesmo sem o instrutor, você está transitando por aí sem instrutor, e for pego, a licença também pode ser suspensa. Então, teu processo fica congelado, você não pode frequentar a aula e nem fazer prova prática no período de 6 meses. Aí tem que esperar o prazo para depois retomar tudo novamente, tá? Isso aqui, para ser sincero com vocês, nunca aconteceu, nunca vi o candidato ser suspenso. Por quê? Porque a gente trabalha com a licença ali, porque o candidato nem se preocupa com ela. Sempre vai estar lá perto dele, mesmo que ele não tenha conhecimento. Mas você tem conhecimento que esse documento existe, que essa licença está aqui, e a gente vai até precisar dela em questões de prova. Pode falar, Antônio Marcos. Túlio, Oi. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Em questão dessa licença aí, em relação à prova prática, porque um fato é ela estar sempre à disposição nossa nos treinos aí, né, nas aulas práticas. Sim. Mas no dia da prova, a autoescola vai nos entregar, porque assim, ela é obrigatória lá no dia da prova prática, caso a gente esqueça, isso é automaticamente reprovado, o aluno, como é que funciona? Em Automaticamente relação não à faz prova. prova. Automaticamente não faz. O Não, bom ele é o não seguinte. faz, ele tem que pegar o reteste, nesse caso, se ele esquecer ela, alguma Porque coisa do considera tipo. falta, né? Quando você, por exemplo, esqueceu o RG, não foi com Sei, tô entendendo. calçado apropriado, né? Tudo é falta. Não, mas aí no dia da prova, a autoescola nos passa só no dia mesmo, é? Isso. Por Pra exemplo, gente, tipo, a gente já tem essa preocupação, né? A gente não quer que aconteça hum, esses casos. Então, por exemplo, você tem que ir lá pro dia da prova, no local, horário hum. agendado. Você foi lá, ficou lá. Aí o que que vai acontecer? Vai o instrutor para lá acompanhar a prova e lá ele vai ter a pastazinha contendo a licença. Aí você vai ser chamado, a gente entrega, você se apresenta e devolve Tá. para guardar, né? Para ficar tudo bonitinho. Beleza. Então, sobre a Beleza. licença, em questão mesmo na prática, quando vocês viverem isso aí, vocês nem precisam se preocupar com ela, tá bom? Tá bom. Valeu, Mesmo que, obrigado. por exemplo, a gente esqueceu, eita, a licença do Antônio Marcos, não, esquecemos de trazer, ou perdemos lá na autoescola, a gente consegue emitir uma nova lá mesmo, busca e traz, Na hora, pois tá viu? bom. Então, Valeu, sobre obrigado. licença, a gente não Aham. comete erros. Se acontecer, a gente resolve, mas sobre isso, pode ficar tranquilo, que você vai estar com a sua licença lá no dia, tá bom? Beleza, obrigado pela informação. Na hora. Pessoal, o importante também citar que dentro dessa licença consta também laudo médico, por exemplo, para quem usa óculos que tem correção visual, lá vai constar.
E é obrigatório que o condutor, se ele tem correção visual, se ele tem que usar óculos, que ele faça a prova utilizando o seu óculos de grau. Bem como trafegando ali com a sua CNH futura, se vai estar lá o laudo, né, de correção visual, você tem que transitar com o óculos. Inclusive, você tem habilitação, tem correção visual, estava dirigindo sem o óculos, é infração de natureza gravíssima, tá? É infração de natureza gravíssima. Então, o cara vai te reter, é uma retenção, é uma medida administrativa e só disser assim, ó, só te libero se você conseguir sanar o problema. Chama alguém para trazer teu óculos que eu te libero. Só que ainda assim ele vai te autuar, né? Porque você cometeu infração. Não podia estar, então você vai receber ali a notificação de multa. Além de receber, né, você vai ter que ficar retido. Resolver o problema, você é liberado, mas ainda assim vai ser multado futuramente. É muito importante. No dia de prova também. Você usa óculos de grau, tá lá descrito, tem que fazer a prova utilizando óculos de grau. Beleza, pessoal? Então, passando adiante. Então, a licença é isso. Quando é que ela vai ser emitida? A partir do momento que você passa no exame teórico, tá? Somente quando passa no exame teórico. Por quê? Porque você vai para a prática. Então, quando você vai para a prática, há a necessidade de imprimir esse documento que é expedida, né, pelo órgão emissor DETRAN, né, que contém todas essas informações mencionadas aí para vocês, tá? E, caso você não cumpra com as exigências do Departamento de Trânsito com o uso da licença, você já sabe que ela será suspensa por 6 meses. O processo, duração de 1 ano, você vai ter 6 meses do seu processo congelado, você não faz nada. Aí, depois que passar a suspensão, é que você vai poder dar continuidade no teu processo. Bom, agora eu quero falar um pouco aqui sobre o processo de habilitação para deficiente e estrangeiro. Pessoal, pessoas que têm deficiência estrangeiro podem se habilitar? Podem sim. Agora a gente vai entender quais são aí as exigências para cada um. Vamos lá, vamos lá. Ó, é também importante saber que que existem exigências específicas para que o portador de deficiência e o estrangeiro possam estar se habilitando. A gente vai conhecer quais são. Pessoal, o portador de deficiência, primeiramente, ele tem que preencher os pré-requisitos básicos, como toda pessoa, seja ali um estrangeiro, seja um portador de deficiência, seja a gente, né, considerado, entre aspas, não, normais, né, que não tem ali nenhum tipo de deficiência, enfim, tem que preencher os 4 pré-requisitos. Quais são? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identificação e o famoso CPF, né, cadastro de pessoa física. Pronto. Depois, o veículo deve ser adaptado à sua deficiência. Então, por exemplo, o condutor que está tentando se habilitar, ele só tem um dos braços. Então, o veículo tem que ser adaptado para a sua deficiência específica. O condutor que quer se habilitar, que é deficiente, tem uma perna mais curta que a outra, ou ele não tem, né, uma das pernas. Enfim, dependendo da sua deficiência, o carro que ele vai realizar a prova tem que ser adaptado para a sua deficiência especificamente. Beleza. Né? Então, vai passar por todo um processo. Bom, e os examinadores que vêm examinar essa pessoa que é portador de alguma deficiência, né, eles são uma comissão avaliadora especializada para atender aquela necessidade. Porque os examinadores que vêm, né, eles são dirigidos para atender, né, o processo de habilitação normalmente. Só que para as pessoas com portadores de deficientes, vem uma junta especializada. É uma junta de examinadores especialistas para atender a necessidade do deficiente, né, e avaliar o deficiente conforme os critérios ali estabelecidos pelos examinadores, que, claro, advém do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, o portador de deficiência, sim, pode se habilitar. Não é qualquer deficiência, tá? Tem as suas deficiências que, claro, já fazem com que um condutor não possa se habilitar, mas preenchendo esses requisitos citados aí, dependendo da sua deficiência, ele vai sim conseguir. E o estrangeiro, pessoal? Bom, o estrangeiro, ele primeiramente tem que estar regular no Brasil. A sua estadia tem que estar regular no Brasil. E como todo condutor, ele vai passar pelos exames de aptidão física, mental, avaliação psicológica e o processo normalmente pelo qual vocês estão passando. Uma coisa interessante sobre o estrangeiro é o seguinte: um estrangeiro que vem de outro país para o Brasil, né, onde o Brasil tem uma relação ali amigável com o país de origem, né, que ele veio, da sua nacionalidade, ele pode dirigir no nosso território nacional sem habilitação por até 180 dias. Então, um condutor estrangeiro sem habilitação
dentro do Brasil pode dirigir sem habilitação por até 180 dias. Claro, ele tem que comprovar a sua estadia regular e comprovar um documento da sua entrada, né, para comprovar qual foi o dia que ele entrou no Brasil, para já começar a contabilizar o prazo de 180 dias. Então, ele tem que portar esses documentos, claro, legais. Só que assim, ele está dentro do prazo de 180 dias, ele é parado no Blitz, ele não pode ser retido, ele não pode ser autuado, ele não pode ser penalizado, porque o Brasil permite que ele dirija até 180 dias, mesmo não tendo habilitação. Passado os 180 dias, aí sim ele vai ter que dar entrada no seu processo, vai apresentar a listada regular no país e passar por todos os encargos que vocês estão passando nos momentos também, curso teórico, exame teórico, aulas práticas, exame prático, enfim, passar pelos exames também de aptidão física e mental e avaliação psicológica, tá bom? Agora, um brasileiro que vai para fora, ele pode trafegar 180 dias? Não, aí não, né? Porque dentro do nosso território nacional, a nossa legislação permite que o estrangeiro possa. Agora, quando a gente vai para outro lugar, a legislação de trânsito lá é totalmente diferente. Nesse caso aí, o condutor tem que solicitar o que a gente chama de PID, né? A PID é a Permissão Internacional para Dirigir, tá? A PID é a Permissão Internacional para Dirigir, a gente vai falar dela aí, tá bom? Não pode esquecer que o estrangeiro pode trafegar aqui no território nacional até 180 dias. Então, aqui, bora ficar atento a isso aí. Tá até aqui a palavra CONTRAN, né, pessoal? O CONTRAN, ele é um órgão normativo. O CONTRAN, ele é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é simplesmente o órgão máximo normativo, lá, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Ele que também tem a finalidade de coordenar o Sistema Nacional de Trânsito, bem como coordenar os outros órgãos aí, através de normas, tá? Através de normas. E a gente vai ver algumas normas aqui, ó. Conforme a resolução do CONTRAN, que ele trabalha a resolução, né? De número 360 de 2010, ele diz o seguinte: ao ingressar no país, o condutor poderá dirigir com carteira de habilitação do país de origem, desde que dentro do seu prazo de validade, por até 180 dias, como a gente mencionou. Para tanto, além da habilitação, o condutor deve portar o passaporte ou outro documento de identificação, além de comprovar a data de entrada no Brasil, né, para a gente poder verificar o prazo que ele pode trafegar aí dentro do território nacional. Bom, um brasileiro fora, a gente já sabe que não funciona assim. Vai depender, claro, da legislação de trânsito do país, né, a qual ele vai, né, visitar, frequentar, dependendo da finalidade que ele deseja. Bom, para que o brasileiro possa dirigir internacionalmente, ele vai ter que solicitar o que a gente chama de PID. A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. Pessoal, quem tem provisória pode solicitar a PID? Pode. Quem tem a definitiva? Lógico que vai poder também, né? Pessoal, todo condutor pode solicitar a PID, né? Claro, desde que ele já esteja habilitado. Então, a PID, essa emissão dessa permissão para um brasileiro poder dirigir no exterior, ela pode ser requerida por condutores habilitados em qualquer categoria. Seja você habilitado na categoria A, na categoria B, na categoria C, D ou E, qualquer categoria você pode solicitá-la, com exceção da ACC. Lembra que a ACC não é categoria, é autorização para conduzir ciclomotor, tá? Então, para todas as categorias, você pode solicitar aí a emissão da Permissão Internacional para Dirigir. Pessoal, o prazo de validade da PID será de, no máximo, 3 anos a partir da data de sua emissão. Ou seja, você foi lá no Detran solicitar sua PID, ela vai valer 3 anos. 3 anos. Ó, tá aqui, ó. Vai valer 3 anos. A partir da data de emissão. Só que, assim, é importante ressaltar que esse prazo de 3 anos, ela está diretamente submetido, né, à validade da CNH, né, a validade da sua CNH. Por exemplo, quando eu falo CNH é definitiva, tá? Quando eu já usar o termo CNH, significa que o condutor já está com a definitiva, ele já passou pela PPD, né? Já subtende isso, tá bom? Então, se, por exemplo, a PID que ele solicitou tem validade de 3 anos, mas a sua CNH vence daqui a 1 ano, a PID vai vencer juntamente com a CNH. Se a CNH vale 5 anos,
a PID vai valer os 3 anos normalmente, né? Então, o prazo da validade da PID será no máximo de 3 anos, ali, a partir da data de sua emissão, né, pessoal? Né? Até a data de expiração de expiração da CNH. Ou seja, por mais que a PID tenha 3 anos de validade, se a CNH tiver só 6 meses ainda de tempo para vencer, ou só 1 ano ou 2 anos, a PID vai acompanhar o vencimento da CNH também. O que ocorrer primeiro, né? Observando o limite máximo de 3 anos da PID. Então, você pode se informar no consulado do país em que deseja dirigir sobre as exigências do locais, sobre as regras de trânsito e entre outras situações, tá bom? Então, funciona assim. Se você solicitou a PID, mas sua CNH vence daqui a 2 meses, por exemplo, a tua PID vai valer só 2 meses também, independentemente se valia 3 anos. CNH só vai vencer daqui a 10 anos, então a PID vai valer os 3 anos normalmente, né? Então, só ressaltando, né? O que ocorrer primeiro, sempre observando o limite máximo aí dos 3 anos da PID. Que é o que está aqui, ó. A emissão da permissão para que um brasileiro possa dirigir no exterior é a PID, que pode ser requerida imputável por condutores habilitados em qualquer categoria, em exceção da ACC. Aí ele traz aqui, o prazo de validade da PID será de, no máximo, 3 anos da data de sua emissão ou até a data de expiração da validade da CNH. O que ocorrer primeiro, observando ali o limite máximo de 3 anos. Pessoal, é importante informar-se no consulado do país em que você deseja dirigir sobre essas exigências locais. Eu deixei esse link aqui para quando eu mandar o slide, vocês entrarem no link, se tiverem interesse em saber mais sobre a PID, tá? Vocês vão lá e verificam. É qualquer país que o brasileiro pode trafegar? Não, não é qualquer país. Esse país tem que ter ali, claro, uma relação, né, consular com o Brasil, né, de consulado. Aí sim, você vai solicitar a PID, vai passar por toda uma avaliação psicológica, física, mental, vai passar por essas avaliações, né, segundo aí o CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e depois você vai poder, claro, utilizar sua PID no território com o qual você vai viajar. Beleza? Então, essas são as informações sobre a PID.